Por favor, Josué capítulo 24, versículo de número 15. Se você tem Bíblia, pegue, se não tem, acompanhe na tela e vai ser rápida a mesma mensagem. Porém, se não vos parece, pode botar na Nova Almeida atualizada, por favor? Isso. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses aqui, os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao... Só essa parte aí, é bonito, né? Essa versão Nova Almeida atualizada ficou bonito, que destacou isso. Eu e a minha casa serviremos ao... Consagre a sua família ao Senhor. Queridos, nós não podemos tomar decisão por Cristo pelos nossos cônjuges ou pelos nossos filhos. Sequer podemos fazer isso pelos nossos familiares, pais, mães, avós, irmãos. Essa é uma decisão muito particular. Cada um precisa se posicionar diante de Deus. Mas eu penso que todo salvo, todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele entende que aquela decisão que tomou foi a melhor. Uma pessoa que anda com Jesus, ela, por mais que sofra, e sofre mesmo, mas ele jamais pode falar que está se sentindo sozinho espiritualmente. Ele pode ser abandonado pelos homens, mas pelo Senhor, ele jamais será abandonado. Existem momentos em que parece que estamos andando sozinhos, caminhando sozinhos, mas quando nos deparamos pela verdade bíblica, descobrimos que não. O Senhor está conosco em todo tempo, e quando fala em todo tempo, é em todo tempo mesmo. A Bíblia fala que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Isso engloba inclusive aqueles dias péssimos que todos nós vivemos. Quem tomou uma decisão por Jesus, por mais que passe por problemas, ele é inundado pela paz que excede todo entendimento. Por mais que ele fique pressionado pelos ataques infernais do inimigo, ainda assim ele recebe em Deus a armadura necessária, a proteção necessária e a autoridade necessária para repreender esses ataques. Uma pessoa que tem Jesus, apesar de às vezes passar momentos de tristezas, é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. Apesar de às vezes passar dificuldades, apertos, é uma pessoa para cima. Ele pode ter um dia difícil, ela pode ter um dia pesado, mas eles são catalisadores de um ambiente do céu para a terra. Quando eles chegam, por mais que as situações estejam difíceis, o clima é alterado porque aquela pessoa carrega consigo um peso da glória de Deus. Essa pessoa que teve encontro com Jesus não tem apenas a expectativa de dias melhores aqui na terra, mas ela também tem a certeza de dias gloriosos na eternidade no céu. Quem anda com Jesus não consegue pensar só no hoje e no agora. Quem anda com Jesus está olhando o tempo todo para o céu, dizendo: uma hora eu estou chegando aí, e vou viver essa eternidade contigo, meu Senhor. Quem tem Jesus tem tudo, meus irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. E por ter tudo, quando nós amamos pessoas, nós também queremos que essas pessoas tenham esse tudo que nos faz tão bem. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para os meus filhos, eu quero dar o melhor para eles. Quando eu olho para minha esposa, eu quero dar o melhor para ela. Quando eu olho para os meus familiares, eu quero dar o melhor para eles, porque eu os amo, e eu recebi o tudo de Deus, e eu quero passar esse mesmo tudo para eles. Por isso, diante dessa introdução,
Eu penso que quanto à relação com nossas famílias, respectivas famílias, precisamos ter essa mesma mentalidade de dar o nosso tudo, o tudo de melhor que recebemos da parte de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso que uma pessoa que tem Jesus está vendo a sua família deteriorando e não consegue clamar por salvação. Tem alguma coisa que pode ser, que deve ser mudada, tem alguma coisa ali que tem que ser balançada, tem que ser ali sacudida. Nós não podemos ver os nossos familiares entrando em um caminho de desvios espirituais, um caminho de derrocada espiritual, um caminho de afastamento espiritual e simplesmente aceitarmos com passividade. Nós não podemos ver os nossos sem uma posição com Jesus e aceitarmos isso com passividade. Eu não posso decidir por eles, mas uma coisa eu aprendo aqui, primeira verdade, ainda que eu não possa decidir por eles, eu posso interceder por eles. Primeira verdade, eu devo interceder pela minha família. A oração ela é importante. A oração antes de chegar no céu move o nosso coração e move a nossa mente. Nós só oramos por aquilo que nós entendemos que é importante. Se nós não entendermos que aquilo não seja importante, nós sequer fazemos menção diante de Deus daquela situação. Por isso, nesta noite, meus irmãos, orem pelas suas respectivas famílias. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus avós, ore pelos seus familiares, ore pelos seus parentes, peça ao Senhor pela salvação deles. A Bíblia diz que Josué olha para todos aquele povo e diz: olha, eu não sei vocês precisam tomar uma decisão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu penso que essa decisão de Josué é muito mais do que uma imposição sobre aqueles que estavam sobre sua cobertura espiritual. A posição de Josué, eu não sei a decisão deles. É bem verdade que ele já estava vivido, ele já conheceu o coração. Mas ele, como homem de Deus, o homem da casa, o sacerdote da casa, ele se levantou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que se levante então pessoas que se posicionem como tal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que se levante homens e mulheres que, por mais que quando olhem não vejam esse quadro de eu e minha casa servindo ao Senhor, possam liberar palavras proféticas, anunciando para os céus e também para os homens, que ainda que não seja uma realidade, mas será um dia, não apenas eu, mas toda a minha casa serviremos ao Senhor. Ore. Você não pode decidir pelos seus familiares, mas você pode orar por eles. 2, nós não podemos decidir pelos nossos familiares, mas nós podemos ser intencionais em apresentar Jesus para eles. 2, seja intencional em apresentar Jesus para os seus familiares. Não é ser chato, mas é ser crente. Reverendo Hernandes Dias Lopes faz menção de um outro reverendo que diz: pregue o evangelho, se possível com palavras. Na verdade, ele faz menção de um padre. E é muito sábio essa colocação. Você não pode se isentar de falar o evangelho. Falar, comunicação. Mas antes da fala vem o exemplo, vem o testemunho. Seja cristão em todo tempo. Muitos anos atrás, nossa família tinha o costume de se reunir no fim de ano na casa de uma tia muito querida, e um tio que era muito mundano reconheceu Jesus e foi para uma igreja cuja doutrina era muito radical. Então, muitos anos atrás, eu era menino, não era nem adolescente na época,
Eles pensavam que Salmo 101, Salmo 1, era de fato uma realidade, inclusive para os familiares. Então, não se assentarás, bem-aventurado o homem que não se detém nos caminhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles levavam a sério esse não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque nessa festa familiar não tinha só refrigerante, tinha bebidas. E tinha alguns tios que também fumavam. O fato é que a festa começava de manhã e no final do dia, eu vou contar uma história aqui para vocês vão morrer de rir porque ele já está na glória. Ele cantava aqueles pagodes, um tio meu, e vai estar um pagode muito conceituado daquela época, eu não vou fazer menção aqui no púlpito, mas fazia muito sucesso. E ele dançando, e já estava muito bêbado. E ele dançando tanto que a dentadura dele pulou. E aí falavam, os antigos falavam, perereca pulou, né? Os antigos, você lembra dessa linguagem? Perereca pulou. E tinha um ralo. E a dentadura caiu no ralo. Ficou cheio de areia. Mas ele estava muito bêbado. Eu lembro disso até hoje. Mas ele estava muito bêbado. E ele foi lá, meteu a mão no ralo e botou a dentadura na boca. Terrível aquilo. Meu Deus do céu, terrível aquilo. Aí ficou assim, a boca cheia de areia. As festas eram isso. As festas eram isso. Mas aquele tio que até um ano atrás estava mudando, esse tio que comandava essa bagunça toda, quando recebeu Jesus, ele levou a sério. Ele levou a sério a conversão, mas levou a sério também a doutrina mais radical. E eu me lembro de um ano para o outro, ele deixou até mesmo de falar com as pessoas. E nesse ano que aconteceu da perereca voar, ele, na hora do almoço, ele saiu do quarto, pegou a comida e voltou para o quarto. Aí perguntou, por que ele está fazendo isso? Porque não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Eu não estou dizendo para você ser influenciado pelo mundo, mas estamos falando de família. Família é família. Quem anda com Deus sabe no time que tem que sair. Quem é crente, está ali comendo, quando a coisa começa, pessoal, estou indo lá descansar, Jesus abençoe, fica aí, beijo no coração, beijão, estou indo, hein? Valeu! Mas vai. Por que vai? Porque naquela hora do almoço sempre sobra um espacinho para oração. Vamos orar pelo esse almoço em família? Nós precisamos ser intencionais em falar de Jesus para os nossos familiares, em todas as oportunidades. Como ouvirão do Evangelho se não há quem pregue? Às vezes a nossa maior pregação é estar ali. Se chamou para uma festa porque está vendo que aquela pessoa tem valor e é querida. Ninguém chama alguém para uma festa se não for querido. Ainda mais nos dias de hoje que está tudo apertado. Seja intencional. Primeiro, interceda pelos seus familiares. Segundo, seja intencional de falar de Jesus para os seus familiares. E terceiro, que está dentro desse segundo, testemunhe o tempo todo. Terceiro, testemunhe a tempo e a fora de tempo. Não seja aquela pessoa que só reclama da vida. Eu não sei vocês, mas fevereiro eu devo pregar isso aqui. Foge dos reclamões. Reclamão é muito chato. Nada está bom. Está tudo péssimo. Está tudo ruim. Estava ouvindo ontem um áudio de uma moça e eu concordei com ela. Ela, mulher, falando assim, ninguém suporta uma mulher que reclama o tempo todo, é igual goteira na cabeça. Mas nenhuma mulher suporta o homem que também
sisudo o tempo todo, reclama o tempo todo, é ogro o tempo todo. Seja ogro uma vez no dia só, né? Toda hora fica difícil. Tem hora que a gente abaixa o ogro da vida, homem que é macho alfa, desculpa as irmãs, mas vocês vão entender. Às vezes a gente acorda meio, vem não, hein? Não vem não, hein? Eu amo, mas fica na tua, hein? Vai tomar uma, hein? Mas elas voltam, porque mulher, eu vou abrir meu coração aqui, mulher é vingativa às vezes, fala assim, vou calar porque eu sou sábia, sábia até a volta, quando tomou, mas revidou, você acha que eu ia deixar passar batido? A gente vai aprendendo, né? Cabelos brancos, a gente vai falar, meu Deus, hein? Olha o coração vingativo. Olha esse coração vingativo. Olha, testemunha em todo tempo. Tem momentos que de fato você não está bom, mas quem é cristão, sabe, não fica o tempo todo mal. Não fica o tempo todo azedo, não fica o tempo todo reclamando, não fica o tempo todo dificultando. Tem dias e dias, mas nós mesmos temos que, às vezes, parar e falar assim, opa, está indo demais. Nossos filhos não podem olhar para a gente e só ver a cara sisuda o tempo todo. Nossos cônjuges não podem olhar para a gente e só ver mau humor o tempo todo. Nossos familiares não podem olhar para a gente e só ver separação, rivalidade o tempo todo. Precisamos testemunhar. Não podemos ser daqueles que colocam mais fogo quando a coisa está pegando fogo. Temos aqueles que têm que ser aqueles que jogam a água para apagar as intrigas, as confusões familiares. Que família não tem uma tretinha? Precisamos ser daqueles que vão ajustando os ponteiros com sabedoria na palavra. Às vezes ouve aqui, às vezes ouve ali, filtra o que ouviu, segura e fala, Jesus, vamos embora. E vai dar certo aqui, depois está todo mundo sentado, vamos embora. Esse é o propósito. Nós que somos cristãos temos que testemunhar o tempo todo da nova vida que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós consigamos não apenas propagar, mas também termos a alegria de vermos os nossos familiares se rendendo diante do Senhor, para vermos toda a nossa família salva, para vermos os filhos pródigos voltando, para vermos os batismos acontecendo em nossas respectivas famílias. Um preço precisa ser pago. Termino. Consagre a sua família ao Senhor. Faça isso hoje. Apresente ao Senhor sua família, o seu núcleo familiar e sua parentela. Faça como Alice, falei aqui domingo, se você trouxe as fotos, vamos orar por elas, se você trouxe o nome, vamos orar por eles. Coloque a sua mente, pastor, eu nem lembrava dos meus familiares nas minhas orações, que eles precisavam ser salvos, eles precisam da mesma salvação que você recebeu. Tem pessoas que são muito duras, são muito amargas, porque ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus, porque é impossível quem tem um encontro genuíno com Jesus permanecer a vida toda amarga. Tem lá o lampejo, às vezes, repito, tem lá os dias maus, mas não é uma vida inteira de amargura, de dificuldades. É uma vida leve. Eu não sei você, mas eu concluo essa mensagem desse jeito. Desde quando Jesus me alcançou, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Tem uma canção antiga, você vai tocar a sua, pode deixar assim, mas diz assim: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz
Ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Não é linda essa canção? Meu Deus, eu vibro, me arrepio todo quando ouço essa canção. Que é verdade. Quando Jesus, irmã Maria Ângela, toca a nossa vida, sabe, dissipa a escuridão. Nós somos transformados. Ele quer fazer isso com todos os nossos familiares. Eu já oro pelos meus filhos, porque filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Ontem mesmo estava orando pelos meus filhos, falando com Mona Lisa à noite, falando, Mona, sobre os ataques do inferno, sobre as situações, os pesos que às vezes colocam sobre as crianças. Aqui eu sinto pouco, graças a Deus, eu sempre falei, não chame meus filhos de filho do pastor, que eles precisam ter uma infância saudável, não imponham um peso desnecessário, cada fase precisa ser vivida. E ontem mesmo eu estava falando com Mona, e antes de deitar, eles estavam lá deitados, eu fui passando, Senhor, toca no coração dos meus filhos, eles são teus. Uma hora eles vão ter que tomar uma decisão por Jesus. Kiara já confessou Jesus como Senhor e Salvador, quer ser batizada já tem alguns anos, eu que seguro. Mas uma coisa é falar e outra coisa é permanecer. E minha oração pelos meus filhos também. Eu estou aqui pregando essa mensagem, mas a minha mente diretamente se volta para os meus filhos. Eles, não posso decidir por eles, mas eu posso interceder por eles. Eu posso ser intencional quanto à propagação do Evangelho para eles. E eu posso testemunhar em todo o tempo. E como eles vão ver Jesus, eu falando de Jesus para eles, não, eu vivendo o que é o verdadeiro Evangelho. Porque no final, meus irmãos, eles vão ler mais, eles vão ouvir mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você veio com essas fotos, você veio com esses nomes, pastor, esqueci de tudo isso. Mas se você quer, como eu, terminar aqui no altar hoje, nós vamos terminar desse jeito. Não, eu quero orar pela minha família, a partir de hoje eu vou fazer isso. Eu esqueço, então eu vou botar um papelzinho para eu lembrar todos os